Então já estava ali todo mês investindo e tudo mais, tudo dando certo, até que, bum, um imprevisto. Olá pessoal, espero que vocês estejam ótimos. Aqui quem fala é o Barbudo Investidor. E é o seguinte, eu decidi hoje trazer 5 erros que eu cometi nessa minha jornada de investidor, né? Que já tem aí 2 anos e pouquinho. E talvez isso possa lhe ajudar, você que está começando a investir ou você que já investe há algum tempo. Talvez você já tenha cometido algum desses erros, talvez não, eu não sei. Mas eu acredito que trazer um pouquinho do que eu poderia ter feito melhor vai lhe ajudar. Bora pro vídeo. O primeiro erro, ele faz alusão ao momento lá no início, 2 anos atrás, em que eu comecei a investir. Eu comecei a assistir vários desses youtubers que tem aqui, que eles falam sobre investimento e tudo mais. E eu comecei a ficar muito animado com o poder que os investimentos poderiam ter na minha vida e no meu salário, né? Eu percebi que eu poderia aumentar a minha renda de acordo com os investimentos. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a ver várias dicas de vários youtubers, né? E como eu não tinha ainda o conhecimento, o estudo, eu estava só consumindo aquele conteúdo, eu acabei comprando algumas ações, alguns fundos, só porque algum influenciador falou. Eu via nesse influenciador uma referência e eu comprava. E aí no decorrer dessas compras, eu acabei percebendo que alguns desses fundos não faziam tanto sentido. E aí, qual a lição que fica, né? Sempre, galera, sempre você deve analisar os fundos, analisar as ações, analisar os ativos que você está querendo comprar. Isso é extremamente importante para que você veja se aquilo realmente faz sentido com a sua carteira. Bom, e o que acontece no segundo momento da minha jornada de investimentos, né? Eu começo a perceber o quê? Que eu tenho que estudar. Quando eu começo a estudar, eu percebo uma coisa maravilhosa, né? Os famosos dividend yields. Cara, eu comecei a entender que quanto maior era o dividend yield, mais eu recebia dinheiro na minha conta. Para você que não está entendendo, você compra uma ação, você compra um fundo imobiliário, e no caso dos fundos imobiliários, ele vai te pagar ali, ó, todo mês, como se fosse um saláriozinho, como se fosse um aluguel, de acordo com as cotas que você tem. E no caso de uma ação, você compra uma ação, você vira sócio dessa ação, e essa ação vai lhe pagar também, não todo mês, mas às vezes a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses, um pouquinho de dinheiro. E eu pensei, pô, eu quero receber mais. Então eu via ações e via fundos que tinham dividend yield maior e meu olho já brilhava, né? Isso é um erro, porque quanto maior o lucro, maior o risco. Isso é uma regra. E aí qual a lição que fica, né? Sempre você deve ter critérios extremamente bem estabelecidos. Você deve olhar de uma maneira geral para os fundos e para as ações. Por exemplo, se você vai comprar um fundo imobiliário, que tipo de fundo é esse? Quanto está o P sobre VP dele? Será que ele está caro? Será que ele está barato? Esse fundo ele é muito ou pouco negociado na bolsa? Esse fundo ele tem muitos ou poucos ativos dentro dele? Ou seja, se ele for um fundo de tijolo, ele tem muitos prédios? Ele tem poucos prédios? Essa área, esse fundo, se ele for, por exemplo, de lajes corporativas, faz sentido comprar esse fundo agora? Ou será que essas lajes estão muito secas? Todos esses elementos, todas essas questões devem ser analisados. E não somente o dividend yield, entende? Foi um erro. Por um determinado momento eu comprei um ou outro ativo ali, que eu comprei olhando principalmente para o dividend yield. Cuidado! E aí a gente vai para a terceira lição. O legal é que a terceira lição foi algo que eu percebi realmente só lá pela metade da minha jornada como investidor. Então eu já estava ali todo mês investindo e tudo mais, tudo dando certo, até que, bum, um imprevisto. E aí eu pensava, pô, cara, eu sou funcionário público, eu tenho a certeza do meu salário todo mês, eu não preciso ter uma reserva de emergência. Se o pior acontecer, se acontecer algum tipo de necessidade, o que é que eu faço? Eu vendo aqui minhas ações, realizo o lucro, e simplesmente uso o dinheiro das ações. Só que quando a emergência veio, que foi algo relacionado o meu curso de mestrado, que eu tive que pagar um valor de algumas parcelas todos de uma vez, e aí foi um custo que foi por volta de R$ 5.000, eu, pô, vou vender minhas ações. Adivinha? Vendi com lucro? Não todas. Algumas eu consegui vender com lucro e outras eu não consegui vender com lucro. Isso poderia ter sido facilmente remediado se eu tivesse uma reserva de emergência. Aí você pode estar se perguntando, Matheus, como assim? Reserva de emergência é um dinheirinho que você deixa guardado ali para caso alguma coisa aconteça.
Muitas vezes as pessoas se referenciam a esse dinheiro como o custo da sua vida, mas em situações que você já tem um salário certo ali, tudo bonitinho, essa reserva de emergência ela também vai servir para algum imprevisto além do seu custo de vida. Alguma coisa que quebrou, um problema no carro, um móvel que você vai precisar comprar, uma parcela que apareceu de alguma coisa, entendeu? Então você utiliza essa reserva de emergência, esse dinheiro que você deixa guardado e não mexe de jeito nenhum. Não é para você comprar lanche no iFood, nada, para essas situações de emergência. Hoje em dia eu tenho a reserva de emergência, mas antigamente eu não estava nem aí para isso. E foi um erro. E qual a dica que fica? Todo mês eu separo um pouquinho do meu salário, um valor pequenininho, e vou colocando na minha reserva. Coloco um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Eu vou juntando esse montante que eu não mexo. E aí, se eu precisar, se acontecer alguma coisa que eu preciso pegar esse dinheiro, eu tiro e uso dele, sem ter que tirar do meu dinheiro dos investimentos. Bom, pessoal, outro erro que eu cometi e que eu segurei esse erro por um bom tempo, mas principalmente no ano de 2025 eu mudei, foi o seguinte: eu não tinha tanta diversificação na minha carteira. Na minha cabeça, na época, eu pensava assim: eu vou investir o máximo que eu puder em fundos imobiliários, ponto, e o resto eu vou colocando um pouquinho. Então, eu não tinha ETFs, eu não tinha tesouro direto, todo o meu dinheiro estava em fundos imobiliários e um pouquinho em ações. E aí eu percebi que quando o mercado de fundos imobiliários caiu, foi caindo demais, eu só ia perdendo patrimônio. E quanto mais os juros do Brasil cresciam, o que acontecia também? As minhas ações tendiam a se desvalorizar. Estudando e percebendo, conforme eu fui estudando e fui analisando vários vídeos no YouTube, também comecei a ler mais sobre investimentos, né, ler mesmo alguns livros, e não só conteúdo de blogs. O que é que aconteceu? Eu percebi que ter uma carteira diversificada entre vários estilos de ativos seria o caminho ideal, certo? Como assim? Hoje em dia, como é que eu organizo a minha carteira? Eu tenho um valor em renda fixa, eu tenho um valor em renda variável. Se a minha renda fixa ela tende a cair, a renda variável ela vai tender a subir. E se a minha renda variável tende a cair, a minha renda fixa ela tende a estar subindo. Por quê? Porque o dinheiro que eu tenho na renda fixa muitas vezes está ligado à taxa de juros e a renda variável vocês já sabem. Quando a taxa de juros cai, a renda variável tende a subir. Outra forma que eu achei de organizar os meus investimentos foi o seguinte: eu tenho porcentagens específicas para os meus investimentos que eu tenho que atingir. Então, 30% eu deixo em fundos imobiliários, 30% em ações, 15% em tesouro direto e os outros 25% mais ou menos no exterior. Dessa maneira eu consigo manter a minha carteira organizada, inclusive com exposição ao exterior. E o quinto erro, digamos assim, foi o seguinte: não ter começado antes e não ter escutado o que as pessoas falaram sobre investimento antes. Porque, apesar de eu ter começado há 2 anos, eu já escutava algumas pessoas falando sobre investimentos há muito tempo atrás, tá? Então, uma vez eu estava na casa de um colega e eu vi o pai dele falando sobre investimentos, que ele tinha que estudar sobre ações, que ele tinha que começar a investir, e aquilo ficou na minha cabeça, mas eu não fui pesquisar nada sobre isso. Em 2019, mais ou menos, eu dava aula para um aluno de violão, e esse aluno me falou: cara, compra Bitcoin, faz investimento, compra ações, que isso é a melhor coisa que tem, tu vai ver que faz muito sentido. E de lá para cá o Bitcoin saiu tipo de... Quanto é que estava em 2019? Acho que chegou a 40 mil, 50 mil reais, e hoje vale 600, né? Então, assim, eu acho que outro grande erro que eu cometi como a minha jornada de investidor, até porque naquela época eu já tinha dinheiro, mas ficava parado. Tinha dinheiro assim, né? Já tinha um pouquinho de dinheiro, mas ficava parado na minha conta corrente, foi o seguinte: não ter começado e não ter ouvido outras pessoas que já investiam, tá? Isso fica sempre como lição para mim, porque por mais que eu pense que algo não tem sentido, quando alguém está falando sobre algum investimento, quando essa pessoa é investidora e ela fala comigo hoje, eu já tenho um outro olhar, eu já tenho outra audição para essa pessoa. Eu já tento escutar mais e tirar um pouquinho do preconceito, e tirar um pouquinho desse véu do rosto e pensar: ok, deixa eu analisar se isso faz sentido. Pessoal, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, tá certo? Se você também já teve algum problema, se você também já teve algum erro relacionado aos investimentos, coloca aí embaixo para eu saber o que foi.
se você se sentir à vontade, considere se inscrever nesse canal, porque eu estou sempre trazendo dicas e conversando sobre investimentos com vocês, tá certo? E importante, pessoal, nada nesse vídeo é nenhum tipo de recomendação de investimentos, tá certo? É isso aí, galera. Valeu e fui!